Por que nos aprisionamos nas nossas perdas? Por que muitas vezes a gente deixa de tentar algo novo ou deixa de experienciar coisas novas e que podem ser boas para nós por medo de uma nova perda? Às vezes, a dor se torna uma prisão invisível e a perda ela vai se tornando a nossa identidade. Esquecemos que a vida, ela continua pedindo para que nós vivamos ela, para que a gente continue experimentando ela. No filme O Falcão, Manteiga de Amendoim, isso é retratado com uma leveza assim surpreendente. E aí eu queria falar sobre isso hoje. Temos o Zack, que é um jovem com síndrome de Down, que ele está isolado numa casa de repouso para idosos. Ali, e ele tinha sido abandonado pela família, e ali foi o único lugar possível naquele momento que encontraram para ele ficar, para ter os cuidados que ele precisava. Mas ele não se conformava com aquele lugar, ele tinha um sonho que motivava ele a planejar escapar daquele lugar para conhecer um ídolo dele, né? Então tinha algo muito valioso para ele que ele queria conhecer, ele queria ser um lutador, e aí ele vai em busca disso. E temos o Tyler, que é um homem marcado pela culpa e pelos seus erros, e ele ficava fugindo dos próprios erros ali, né? O Tyler, a gente vai vendo no filme, né, o quanto ele estava marcado pelo luto, pela perda do irmão dele, e o quanto ele estava ensimesmado na própria dor. Por conta do acidente, a gente observa que ele vai fazendo movimentos em direção à morte mesmo, né? Porque ele faz coisas ilegais, ele desafia caras ali que ficam ameaçando a vida dele, e ele não se responsabiliza, ele não tá nem aí se ele tá fazendo algo errado e se vai prejudicar outra pessoa naquele momento, né? Porque ele tá muito ensimesmado na própria dor. Inclusive, quando eles se encontram, o Zack e o Tyler, eles têm essa possibilidade de fazer essa ponte, né? Onde os dois, marcados por essas feridas, né? Nesse encontro, eles vão rumo a uma jornada para uma segunda chance. E temos a Eleanor, que era a cuidadora ali dos idosos, e também do Zack, que ela era muito próxima do Zack, ela se preocupava muito com ele, e quando ele foge, ela é responsabilizada, né, e ela tem que ir atrás dele ali também. E nessa busca por ele, a gente vai descobrindo também que a Eleanor era marcada pela perda também. Ela era viúva e naquele trabalho que ela fazia, ela estava muito no movimento de estar próxima às pessoas no final da vida delas, né? E o quanto que ela também estava conformada no lugar. E o Zack, ele é esse personagem, né, que na sua ingenuidade, mas também que vai em busca do seu sonho, né? E o quanto ele também... E é muito marcante a cena que ele e o senhor que tá com ele ali no mesmo quarto, eles abrem a janela, abrem as grades ali da janela, ele passa sabão no corpo e ele sai correndo assim, e nem olha para trás, sabe? Perseguindo mesmo o sonho dele, não ficando no conformismo de como a vida dele tava, né? Porque ele sabia que tinha algo melhor para ele em outro lugar, que ele queria viver a vida. E a Eleanor ainda muito no conformismo ali, muito é só isso que tem mesmo, não dá para fazer diferente, né? E aí, nesse movimento, ele acaba mobilizando tanto a Eleanor quanto o Tyler. Esse filme, ele nos toca porque ele traz a questão da amizade. A amizade, ela pode ser esse porto para um acolhimento, né? Para ser a família que a gente pode escolher, e também essas pessoas que podem nos auxiliar a exercer o nosso potencial na vida. O filme também traz, né, que a gente é muito mais do que aquilo que aconteceu nas nossas vidas e que a gente ainda pode continuar sonhando e lutando pelos nossos sonhos. Nessa jornada física que eles vão atravessando rios, plantações e vão fazendo todo um caminho para chegar no lugar onde o Zack queria ter as aulas de luta, tanto ele quanto o Tyler, eles vão tendo que fazer uma jornada interna muito profunda também. E o Zack, nessa jornada, ele vai saindo daquele lugar que colocaram ele, né? O Zack, por ter síndrome de Down, é muito estereotipado, né? As pessoas têm muitos preconceitos, falam muitas palavras que denigrem, que ofendem a pessoa, né? E aí, nesse movimento com o Tyler, ele não enxergava ele com a síndrome de Down, enxergava ele como uma pessoa normal e é assim que eu vou te tratar. Que era diferente como Eleanor tratava ele, você tem que comer isso, né? Então, o que também ia limitando ele. Lógico que ele tem cuidados, né, que ele precisava, mas o quanto também essa super proteção, que nem que a Eleanor ela queria proporcionar para ele, também limitava ele e não deixava ele crescer, né? E o Tyler, ele vai ajudando ele a sair desse lugar, né?
O Zack também foi colocado num asilo ali como única opção de onde ele tinha que ficar, e ele não se conformando, ele aceita ali, né, algumas limitações, mas também vai em busca do sonho dele. É lógico que é um filme, né, gente? A gente sabe que é uma jornada que muita coisa poderia ter dado errado ali, né? Mas o que a gente vai extraindo são essas lições, né, que a gente pode ter. Que o Tyler, ele nessa jornada, ele também vai saindo do lugar que ele se colocou. Então a gente vai vendo esses opostos, essas interações entre esses dois personagens. Durante o filme a gente vai vendo as limitações do Tyler, as limitações do Zack, né? O Zack, principalmente porque ele queria lutar, né? Ele tinha muitas limitações. E a gente vai vendo que a liberdade, ela não é essa ausência de limitações, mas é como a gente vai lidando com essas limitações e com os desafios que vão se apresentando, né? Tem coisas que a gente precisa se conformar, e olha, é assim, eu tenho essa altura, que nem ele tem síndrome de Down, é algo que não é mutável, é algo que é assim e é. Mas, dentro dessa limitação, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode se desenvolver para poder realizar um sonho, né? Dentro daquilo que a gente olha que é a realidade, quando a gente aceita ela como ela é, isso nos abre possibilidades de ação, de resposta a esses desafios. Tem uma pessoa que ela fica muito conformada, é assim mesmo, então, deixa assim. É assim mesmo, esse é o único lugar que eu tenho pra mim na vida. Então tá bom. E aí a pessoa vai ficando enrijecida, ela vai ficando incrustada, ela vai ficando sem movimento, né? O quanto que isso vai enrijecendo ela. E isso, inclusive, a gente vai vendo na diferença de uma criança para um idoso, né? A criança, ela tem muito mais flexibilidade nos movimentos, né? E ao longo da vida, né? Quanto mais essa pessoa, ela fica enrijecida no corpo, também mostra, de uma certa maneira, o quanto que essa pessoa, ela é rígida na vida, né? Com as coisas dela ali também. Então, é um filme que ele vai nos mostrando o quanto que a gente pode ficar limitado pela dor, ir em movimentos de morte, não de vida, ou o quanto que a gente pode se abrir, né, para essas limitações, para as dores, para as perdas, para a rejeição, e mesmo assim fazer movimentos que vão nos trazer vida, que vão nos trazer movimento, né? E que a gente não vai ficar parado na dor. É lógico que no movimento de luto, a gente tem um tempo que a gente precisa passar por esses estágios do luto, da dor, da perda ali. Porém, a gente não pode ficar estagnado naquele lugar, né? É importante que a gente possa sair desse lugar e honrar a vida que temos, mesmo sem aquelas pessoas, sem aqueles que a gente sente falta. Algo que eu queria falar, né, sobre essa questão de sobreviventes de tragédias, de acidentes, né? É muito comum que pessoas que estavam num acidente e elas sobreviveram a este acidente, elas fiquem enredadas por um sofrimento, pelo sofrimento da morte da outra pessoa que estava ali junto com ela. Isso acontece em conflitos, em qualquer situação em que uma sobrevive como se ela tivesse um ganho à custa de uma outra pessoa, né? Então a pessoa, ela muitas vezes, ela fica enredada nesse sofrimento e ela fica como se punindo por isso, como se ela tivesse sobrevivido fosse um erro, né? Como se ela tivesse ganhado às custas da vida do outro. Então, uma das soluções que o Bert Hellinger, dentro das constelações, ele traz para nós, nesses casos, né, é que a pessoa, ela possa se humildecer perante esse destino, né, perante ao acidente, perante as tragédias, né, para que ela possa entender que, vou ler até um trechinho que ele coloca aqui, né, resta-me como única solução submeter-me e conformar-me voluntariamente ao contexto de um poder superior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. A atitude em que se baseia esse comportamento eu chamo de humildade. É o que permite honrar essas vítimas, na medida em que eu não rejeito ou limito o que eu recebi às custas delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar do alto preço que me custou. E depois eu transmito disso para outras pessoas. Então veja, gente, o Tyler e o irmão dele, eles estavam no carro, os dois estavam no bar, eles estavam bebendo, e quando eles voltam dirigindo, eles adormecem e aí sofrem um acidente. Então os dois tinham uma corresponsabilidade, né, quando eles optam por beber e dirigir, né, porque tem essa questão dessa responsabilidade que tem que ser assumida aí, né, e quando um sobrevive, fica essa culpa também, além da responsabilidade pelo o que a pessoa, né, fez, por que causou aquele acidente, também fica aquela questão
do eu sobrevivi e o outro não, né? A minha vida, ela custou a vida do outro. Então, como que a pessoa ela pode se resignar e viver, né? Porque a vida daquela pessoa, depois de uma tragédia, nunca mais vai ser a mesma. A história dela vai ficar marcada naquele ponto. Mas ela pode se humildecer, né? Receber aquilo que lhe foi dado, no caso, né, de ter sobrevivido ali àquela tragédia, e com isso honrar a vida, sendo grato àquilo e passando isso adiante. Quando que o Tyler consegue fazer isso, né? Quando ele consegue se abrir para esse menino, para o Zack, e finalmente quando ele consegue olhar para o Zack, consegue ajudar ele de uma forma genuína, porque no começo ele estava ali, não estava nem um pouco interessado naquele menino, mas aos poucos ele vai se identificando e vai criando uma afeição por ele. Num lugar de eu me preocupo com você, né? Então, eu não pude cuidar do meu irmão, mas eu vou poder cuidar de você, né? De um outro lugar, é lógico, ali, né? Mas o quanto essa jornada foi transformando todos eles, né? Então, um filme muito interessante, né? Que eu achei bem gostoso de ver, um filme alegre, divertido ali, apesar de algumas situações de dor, né? Mas o quanto ele nos mostra, né, que é possível lutar pelos nossos sonhos, né, o quanto que a gente pode ficar enredado nas nossas perdas e deixar de viver a vida que nos resta, a vida que nós temos pela frente, né, e para que a gente não fique num conformismo, numa vitimização, e que a gente possa sair, né, para aceitar esses limites, para aceitar essas condições que a vida muitas vezes nos impõe, e que a gente possa olhar para isso como uma forma de ampliar os nossos caminhos para novas soluções, né. Um exemplo que me vem dessa questão da gente se limitar, né? Muitas pessoas, às vezes, que perdem seu animalzinho de estimação, muitas vezes elas falam assim, eu não quero mais cachorro, eu não quero mais gato, enfim, porque eu sofri demais com a perda do meu, eles morrem muito cedo, né? E aí as pessoas, às vezes, elas deixam de adotar, né? De ter outros animaizinhos aí, por conta da dor da perda, né? Então, para não sentir a dor da perda, elas se privam de ter a companhia daquele ser, né, pelo tempo que ele pode estar junto com ela, né, e a gente pode fazer isso com tudo na nossa vida, né, às vezes na perda de uma relação, a gente pode ficar se privando de ter outros relacionamentos para não sentir mais essa dor. Mas a grande questão a gente vai sentir dor, a gente vai ter perdas ao longo da vida. A grande questão é como que a gente pode ter ferramentas para lidar com isso, né, como que a gente pode se posicionar perante esses desafios, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Me conta aqui se vocês têm, né, já passaram por perdas e se sentiram limitados, em quais situações que isso às vezes você percebe na sua vida, né? E o quanto que a vida, ela tá aí e ela tá pedindo pra gente vivê-la, né? E honrar aqueles que, mesmo que a gente não tenha mais a companhia deles, mas que a gente possa honrar e viver a nossa vida de uma forma bem vivida, né? Então é isso, eu queria agradecer, né? E espero ter ajudado. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e nos siga aí no canal para mais vídeos como esse aí também, tá bom?